Boa noite, meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas. Nós estamos entrando na segunda semana da educação à distância. Eu sei que a primeira semana não foi fácil, né? Nem para vocês, nem para nós. Nós estamos tentando, nós professores, estamos buscando alternativas, formas diferentes de conseguir chegar até vocês de uma maneira mais eficiente e mais simples. Então, eu sei que vocês estão pedindo para que todas nós utilizemos a mesma plataforma para facilitar para vocês. Eu também concordo que fica mais simples, sim, se a gente usar os mesmos métodos, inclusive porque vocês vão criando o hábito de utilizar e vai ficando mais simples, né? Mas a gente está estudando isso, vai ser visto, fiquem tranquilas, mas a gente está testando, como eu disse para vocês segunda-feira passada, é tudo novo para a gente. Então tenham um pouquinho de paciência, a gente vai errar, vai acertar, mas a gente está tentando, tá? A gente está tentando fazer com que a coisa funcione para vocês. E esse feedback, esse retorno que vocês dão para a gente, de quando funciona ou não funciona, né? Também é importante para a gente saber por que caminhos a gente pode ir trilhando, né? Por onde a gente pode ir seguindo. Então, continuem falando, continuem postando. Quando não der certo, avisem, olha, não estamos conseguindo. A gente vai buscar outras formas de explicar, outras alternativas. A gente vai buscar meios de fazer com que tudo funcione, tá? Mas tenham calma. Se vocês têm dúvida, coloquem as dúvidas de vocês, que a gente vai, na medida do possível, a gente vai tentando resolver. Muitos de vocês já me enviaram as atividades da semana passada, o que é ótimo. E as atividades ficaram muito boas. Eu recebi atividades muito legais. Então, vocês estão de parabéns. Não esqueçam que é importante criar uma rotina de estudos, né? Essa rotina vai ajudá-los a não se enroscarem, né? Não ficarem com um monte de trabalho acumulado, tendo que entregar tudo num prazo que é pequeno. Vocês têm sempre uma semana para entregar a atividade, salvo se a professora fizer alguma alteração nessa data, né? Mas normalmente a aula de segunda, vocês vão entregar a atividade na outra segunda, a aula de terça na outra terça e assim por diante. Então, criem uma rotina de estudos, né? Não deixem de entregar as atividades, porque essas atividades, né, a entrega dessas atividades dentro do prazo é que vai computar a carga horária de vocês, é o que vai dar a presença de vocês. Então é importante que vocês enviem as atividades, né? Se vocês tiverem dúvidas, se vocês conseguirem, façam o que vocês conseguirem, né? Vão enviando, vão perguntando, que a gente vai tentando resolver, certo? Então tenham calma, é novo para vocês, é novo pra gente, e junto a gente vai caminhando. Então vamos respirar e seguir, certo? Vocês viram que a Regina postou no grupo da oficial da escola o acesso ao Google Class, né? O Google Sala de Aula. Ele é bem bacana de usar, porque vocês têm questionado que está sendo mais complicado de conseguir acessar, né, de achar as atividades, de tudo. Então, nós lá no Google Class, cada professor tem a oportunidade de criar a sua sala de aula, né? Eu, por exemplo, criei para vocês uma turma de literatura infantil e uma turma de Libras. Por quê? Porque aí fica mais fácil para postar se vocês querem saber quais são as atividades de Libras, vocês vão entrar lá na turma de Libras e vocês vão ver todas as atividades, todos os vídeos, tudo que foi postado a respeito de Libras. A mesma coisa de educação infantil, de literatura infantil. Então eu acho que fica mais fácil. E dentro desse Classroom, vocês também têm um local para postar a atividade. Ele é simples de usar, vocês não vão ter dificuldade. A única coisa que vocês precisam ter é um e-mail do Gmail ou do Hotmail. E se vocês tiverem, quem tem do Hotmail, vai clicar lá
no Gmail, né? Como se fosse fazer um login do Gmail. Coloca o do Hotmail, vai colocar a senha do Hotmail e ele vai abrir. Aí, do lado da fotinho que aparece quando abre o Gmail, aparece um quadradinho com 9 pontinhos. Vocês vão clicar ali dentro saem todos os aplicativos que o Google tem no Gmail. E se vocês descerem a barra de rolagem, se vocês forem baixando esses programinhas, vocês vão achar lá o Google Class. É só clicar nele, vocês não precisam instalar nada. É só clicar lá que ele vai abrir. E aí, para cada turma, vocês vão receber um código, vão digitar esse código e já vão estar dentro dessa turma. Quando vocês fecharem o Google Class, forem utilizar em outro dia, vocês não precisam digitar o código de novo, vocês já estão inscritos na turma. Então, é só abrir o Google Class que as turmas que você já fez inscrição vão aparecer lá. Aí é só clicar na turma que você quer e fazer a atividade e ver os vídeos. Então, é bem simples, eu gostei bastante. Eu espero que vocês gostem, assistam o vídeo, né? E se tiverem dúvidas, perguntem que a gente vai ajudando, ok? Bom, dito isso, a nossa aula hoje é de literatura infantil. Quando nós saímos na pandemia, vocês estavam acabando de fazer em sala, né? Vocês tinham era o último dia, foi na segunda-feira, as aulas pararam na quarta. Vocês estavam finalizando aquele livro em grupo, lembra? Que eu fiz os envelopes, sorteei os grupos e dentro de cada envelope tinham personagens diferentes, começos de história, locais, né? Cada grupo tinha um roteiro para ser seguido com alguns personagens específicos e tudo. Vocês fizeram em grupo na sala, enquanto a gente estava com aula presencial. Só que vocês concluíram esse trabalho. Então, eu quero que vocês apresentem esse trabalho para mim. Mas em grupo não vai dar para apresentar. Ok, o livro está com alguém, né? Não está comigo, está com alguém do grupo de vocês. Então, esse alguém que está com o livro vai fazer um videozinho do celular, simplesinho, contando a história do livro, né? Em nome do grupo. Eu vi o que vocês fizeram, né? Eu vi o trabalho dos grupos. Então, é só vocês postarem o livro, porque eu não vi o livro pronto. Então, postem um videozinho simples no nosso grupo. Se não quiserem mandar no grupo, manda no particular. Pode postar lá o videozinho com o livro contando a historinha de vocês. E depois eu vou pegar esse material e vou ver como que eu vou organizar para mostrar para vocês, ok? Mas então, a primeira tarefa que vocês têm, né? Mas eu vou deixar anotadinho, é fazer isso, é fazer o vídeo, né? Quem tá com o livro, fazer o vídeo do livro que a gente construiu na sala de aula, ok? Pronto. Então, acabamos essa parte. Nós íamos entrar agora trabalhando na literatura infantil, nós íamos começar a trabalhar os tipos de fantoche. Nós tínhamos feito um fantoche de palito, né? Que a gente usou tanto numa apresentação de fantoche, quanto vocês usaram no avental que vocês fizeram com a Linéia, né? É o fantoche de palito, né? O personagem preso num palito de churrasco, num palito de sorvete, enfim. A gente já fez esse. Hoje a gente vai falar um pouquinho da origem dos fantoches, né? De como eles surgiram e que tipos de fantoche, né? Como que eles funcionam. Então vamos lá. O teatro de fantoche, ele é muito, muito antigo. Alguns historiadores dizem que ele tem anterior a 2000 antes de Cristo, né? Eles eram utilizados no Egito e eram feitos através de figuras de madeira esculpida. Ele foi muito utilizado, inclusive, para fazer as representações bíblicas, né? Muita gente utilizava para fazer as representações bíblicas.
alguns historiadores ainda acreditam que o teatro de fantoche ele surgiu até antes do teatro convencional que a gente conhece, que é feito com pessoas, né? O que é o fantoche? É um boneco articulado. Ele pode ser uma marionete, né? Que é aquele boneco que é movido por fios, né? Que você vai mexendo com a mão os fios e eles mexem o corpo. Esse é o marionete. Tem o fantoche de mão, que é aquele que você põe a mão dentro do boneco e ele mexe, né? A gente tem nas escolas, a maioria das escolas, das escolinhas tem esse tipo de fantoche, e a gente conhece na televisão, né? O Louro José, por exemplo, é um exemplo de fantoche de mão. É um personagem que tem uma articulação, que se mexe, que fala, mas é a mão de uma pessoa que manipula esse boneco, né? A gente tem o fantoche que a pessoa fica, se veste, né? Ela não se fantasia, mas o fantoche está preso no corpo da pessoa. Tem alguns grupos bem legais que fazem trabalhos como esse. Eu vou postar nas próximas aulas uns vídeos para vocês verem, porque são assim, são bonecos grandes, várias pessoas manipulam esse boneco ao mesmo tempo, né? E é bem bacana de ver. Então, os fantoches, eles têm isso, a origem deles é anterior ao século 2000 a.C. Eles começaram a ser utilizados no Egito com figuras de madeira operada por barbantes, né? E alguns bonecos articulados feitos de argila e de marfim foram encontrados nas tumbas dos faraós. Eles eram chamados também de estátuas que caminham, por causa do movimento deles com o barbante, né? Alguns acreditam ainda que a maioria desses bonecos foi criado por... A maioria não, mentira. Os primeiros bonecos mais articulados foram criados por um soldado romano, discípulo de Sócrates, chamado Xenofonte, né? Bonito nome, mas foi dele os primeiros registros de boneco mais articulado. Nós temos diversas técnicas de manipulação desses fantoches, né? A gente tem atualmente a robótica, que a gente vê muito em filme, que é através de computador, controle remoto, que você consegue dar vida a bonecos. A gente tem os bonecos habitáveis, que são aqueles bonecos que são vestidos pelo manipulador, né? Quem vai dar vida ao boneco veste o boneco, às vezes é só as mãos, mas ele é vestido. Tem a associação de gatilho, que é o boneco, é uma técnica chinesa que utiliza a vara, né? Uma vara comprida que vai ajudando a dar mobilidade a esse. O manipulador, ele usa um colete e que mexe o corpo do fantoche, e as mãos ficam livres para manusear as varas para esse boneco se mexer. A gente tem a luva, né, o boneco, marionete luva, que é o mais comum que a gente tem, que a mão vai dentro do boneco, mas ele também é conhecido como mamulengo, né? Que o manipulador coloca a mão dentro do boneco e a mão é que faz os movimentos que dão vida para esse boneco, né? Tem os títeres de vara, também chinesas, que são várias varas, né, que os manipuladores, às vezes mais de um, usam para movimentar esse boneco.
aí é uma técnica mais sofisticada não em termos de tecnologia, mas de coordenação de movimento, porque aí são muitas articulações do boneco que se mexem ao mesmo tempo, né? Então, precisa de uma técnica mais apurada para trabalhar. E esse teatro de fantoche, ele é bacana porque na educação ele tem uma utilização imensa. Ele tem tantas funções dentro da educação infantil. Ele pode servir para distrair, né, para recreação, ele pode servir para você trabalhar algum conceito, vamos supor, o medo do escuro, né? Você pode fazer os teatros através dos fantoches. E agora a gente está entrando no inverno, é um período frio e que as crianças não ficam muito no pátio, né? A gente não utiliza muito o pátio exatamente por conta da temperatura. Então, o teatro de fantoche, ele é um recurso bem bacana para se usar na sala de aula, porque ele é muito versátil. Como ele tem muitas formas, né? São muitos tipos de fantoche para serem utilizados, você pode inovar sempre, você pode trazer a novidade sempre. E eles não são difíceis de fazer, né? Precisa ter um pouco de criatividade. Vocês fizeram aventais lindos na apresentação, fizeram bonecos de fantoche para a apresentação de vocês que ficaram bem bacanas. Então, capacidade tem. A gente precisa agora ter disposição. Óbvio que vocês não vão fazer 1 milhão de fantoches, né? A gente vai fazer nas próximas aulas uma divisão de vocês de grupos ou vai sortear em duplas, né? Mas no WhatsApp a gente consegue formar grupos de 4 pessoas, porque 4 pessoas conversam ao mesmo tempo no WhatsApp. Então, de repente, é uma forma mais simples de vocês se comunicarem, para a gente montar alguns tipos de apresentação. Então, a gente vai ter o teatro de vara, a gente tem o teatro de sombra, vocês já fizeram um avental, tem o teatro, o fantoche de meia, tem o fantoche de mão, tem o fantoche de caixinha de leite. Então, são várias técnicas, todas simples, né? Mas que a gente vai utilizar e que as crianças adoram. Para esse tempo mais frio, para o tempo mais chuvoso, é um recurso importante porque você diversifica a sua aula. Inclusive, muitos professores utilizam um boneco de fantoche para estimular as crianças. No estilo do Louro José, né? Um boneco que conversa com as crianças e ajuda e fala e incentiva, porque muitas vezes as crianças precisam desse incentivo para seguir. Então, é bem bacana e elas gostam muito de manipular os fantoches. Então, você apresenta e aí elas podem também criar em cima disso. Então, são oportunidades diferentes para você exercitar a criatividade, a oralidade, a coordenação, né? A imaginação dessas crianças. Então, nós vamos ver mais para frente todos esses tipos com mais calma. O texto a respeito do fantoche eu vou colocar no grupo, né? É um texto curtinho de 1 página. O que eu quero que vocês façam como atividade? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre os tipos de fantoche, né? Quais são os tipos de fantoche que a gente encontra? E vão descrever um pouquinho sobre cada um desses tipos, né? Como que a gente vai poder utilizar, como eles são utilizados. Então, a atividade de vocês é essa, é fazer uma pesquisa sobre os tipos de fantoche e descrever um pouquinho sobre cada um deles, ok? Vocês vão postar essa atividade para mim já no Google Class, né? Eu vou deixar lá. Quem tiver dúvida, entre em contato comigo.
a gente vai trocando uma ideia. Vou colocar no grupo agora o texto que eu peguei, que eu usei para falar com vocês. Vou postar esse vídeo e vou postar os códigos das duas turmas de vocês, que são minhas, de literatura infantil e de Libras, para vocês irem olhando, irem aprendendo a manipular, ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Entre em contato, vamos trocando uma ideia, devagar e com calma, a gente chega lá, tá bom? Beijos, até quarta.